Oi pessoal, passando para continuar a nossa Bookshelf Tour. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus livros de fantasia e romantasia. Alguns estão aqui nessa parte, tem alguns naquela outra estante ali. E a próxima parte da Bookshelf Tour eu vou mostrar os meus livros de romance. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Começar com esse aqui, que é O Despertar da Lua Caída. Esse livro lindíssimo, maravilhoso, eu gostei muito dele, apesar de no início ele pode parecer ser meio um pouco confuso, até que você consegue se situar na história, é um pouquinho difícil, mas vale a pena. Aqui de Sangue e Cinzas, que eu fiquei apaixonada, adorei. Aqui Um Reino de Carne e Fogo, A Coroa dos Ossos Dourados, A Guerra das Duas Rainhas. Esse até o momento é o meu favorito da série de Sangue e Cinzas. E esses aqui é os spin-offs que eu ainda não li. Uma Sombra na Brasa, Uma Luz na Chama. Tá faltando ainda o terceiro livro que foi lançado no Brasil e o quarto, que ainda não tem tradução para o Brasil. E o último volume da série de Sangue e Cinzas, se eu não me engano, eu não sei se vai ser lançado em outubro ou em novembro, não tenho certeza. Mas ainda também sem previsão de tradução para o Brasil, infelizmente. Aqui tem os 3 primeiros volumes da série Prisioneira Dourada. Eu ainda não li nenhum, Guild, porque eu tô esperando lançar todos no Brasil para eu ler, que se eu não me engano são 6 livros, só que, gente, o quarto livro já foi lançado, só que eu ainda não comprei, porque caríssimo, se eu não me engano, R$88, que ele tá atualmente assim, sem nenhum brinde, sem nada, capa comum. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que as editoras perderam a mão do preço depois do lançamento de Quarta Asa. Então, assim, ainda não comprei. Aqui A Noiva, da Ellie Hazelwood. Eu li esse livro recentemente e eu gostei, adorei. Bem levinho, sabe? Um romance assim, bem legal. Apesar de eu ter achado o protagonista meio ok, sabe? Meio sem sal, porque parece, na minha opinião, que a protagonista roubou todo o brilho. Então, aqui, Livro da Noite, da Holly Black. Eu ainda não li ele, porque esse livro aqui eu ganhei de brinde quando eu comprei a saga Acotar na Shopee. Então, eu ainda não li. Esse da Holly Black eu li Príncipe Cruel, só que eu ainda, até hoje, não comprei a trilogia, gente. Eu li, eu acho que eu tava com 18 anos, 18, 19 anos, e eu ainda não tenho a série. A Batalha do Apocalipse, eu ainda não li. Acho aqui. Crave a Marca, da Verônica Rocha. Esse aqui eu reli recentemente, tem até um vídeo no canal. E esse aqui, que é a continuação, não peguei pra ler até hoje, gente. Eu reli pra conseguir ler a continuação, e até hoje eu não peguei pra ler. Mas esse aqui, Assistente do Vilão, que tá até fora da ordem aqui. Deixa eu arrumar. Aqui, Assistente do Vilão, que eu terminei de ler recentemente também. Eu gostei, mas eu achei esse primeiro aqui com as partes um pouco chatinhas. Eu acho que ele fica muito repetitivo, e só a partir do meio da história que as coisas começam a caminhar para algum lugar. Mas eu gostei do casal, super engraçado, a dinâmica ali dos personagens, mas eu achei ele um pouco chato no início, muito repetitivo. Esse aqui, Aprendiz do Vilão, eu comecei a ler também, só que eu tô esperando lançar o terceiro livro para eu dar continuidade à leitura. E eu confesso que eu tô gostando mais desse do que do primeiro, e muita gente prefere o primeiro do que o segundo, mas é gosto, né, gente? Rivais e Promessas Cruéis. Eu gostei, mas não achei que era tudo aquilo. Eu achei o primeiro foi bem sofrido, até que eu consegui engatar assim na leitura. Nesse sentido, eu prefiro o segundo volume, apesar de achar que ele poderia ter sido mais curto também.
Mas enfim, tem alguns momentos legais, umas passagens bonitas, mas eu não achei não achei tão incrível assim não. Cinder, esse aqui eu ainda não li. Eu comprei porque é um reconto inspirado na história da Cinderela. Eu adoro histórias assim. Aqui meu box de Percy Jackson, que está todo fora da ordem, mas eu amo. Nossa, ainda de cabeça para baixo. O Último Olimpiano, Batalha do Labirinto, A Maldição do Titã, meu livro favorito da série. O Mar de Monstros e O Ladrão de Raios. Eu amo essa série, eu li a primeira vez quando eu tinha 15 anos e eu já perdi a conta de quantas vezes eu reli. Quando eu comecei a comprar livros, esse aqui foi um dos primeiros que eu quis comprar. Porque assim, gente, eu amo. Aqui, uma parte da minha coleção da Cassandra Clare. Eu li muito na minha adolescência também, Princesa Mecânica. Gente, eu coloquei esses livros todos fora de ordem. Príncipe Mecânico e Anjo Mecânico. Eu tô querendo fazer uma releitura, mas eu tô até com medo de fazer uma releitura, porque tô com medo de estragar a minha memória afetiva. Tô com medo de não gostar como eu gostei antes. Isso estava acontecendo com Cidade dos Ossos, que eu peguei para reler. Eu estava achando a Claire simplesmente insuportável. Então eu falei, não, gente, não vou mexer com isso agora. Talvez eu não releia nunca, porque eu não quero estragar a minha memória afetiva. Foi um livro, assim, muito importante para mim. Aqui, As Últimas Horas, que é dos filhos, se eu não me engano, da Tessa e do Will. Eu ainda não li, já tem, essa trilogia já está até fechada. E Corrente de Ouro, que é a continuação. Descer aqui para baixo. Aqui tem alguns romances, mas esse eu vou mostrar para vocês no outro vídeo. Aqui tem box. Deixa eu pôr isso aqui em cima que eu não quero estragar. Aqui o box de Instrumentos Mortais, um dos primeiros que eu comprei também. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu acho que vai ficar ruim se eu tirar, gente. Mas aqui Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, o mais ruim da série. Nossa Senhora, eu lembro que na época eu li esse livro me arrastando, achei muito ruim. Cidade de Vidro, eu amei. Cidade dos Anjos Caídos, eu gostei também. Cidade das Almas Perdidas, um dos meus favoritos. Cidade do Fogo Celestial, eu achei ele muito longo, tinha muitos pontos de vista diferentes que ela introduziu na história. E eu achei chato em alguns momentos, mas gostei também. Esse aqui é a continuação. Perdão, continuação não, é um livro repetido, porque na época que eu comprei o box, teve um problema que faltou as últimas páginas com um conto extra e não veio nessa edição aqui. Aí eu reclamei, eles me mandaram, me mandaram um segundo, dessa vez com o livro corrigido, e eu fiquei com 2 volumes. Aqui é a trilogia Os Artifícios das Trevas, também, da Cassandra Clare. A última trilogia atual, assim, do universo dos Caçadores das Sombras, porque aquela que eu mostrei para vocês lá em cima é do passado. Essa aqui acontece depois da saga Os Instrumentos Mortais. É tipo uma continuação de o que aconteceu uns anos depois. Tá fora de ordem de novo, não sei o que me deu quando eu organizei esses livros aqui, mas estão fora de ordem. Senhor das Sombras, o melhor da série, disparado. Dama da Meia-Noite, eu achei muito chato. Nossa, eu demorei. Pra mim esse livro aqui só começou a ficar bom mais ou menos pro final, porque no início eu achei ele chato demais. Nossa senhora, a Emma, eu acho ela insuportável. Acho ela chata demais, gente. Me desculpa, mas uma das piores protagonistas. Não gosto dela. Eu li essa série pelo Julian, que é um amorzinho, e pelos irmãos dele também. Esse livro aqui, eu nunca fui tão surpreendida quando eu cheguei no final dele. Porque assim, eu li ele, eu não peguei nenhum spoiler do que acontecia. E quando acontece a morte de um personagem aqui, eu fiquei assim, não, gente. Não é possível, não é possível que a Cassandra fez isso, que ela fez isso comigo. E até hoje, já tem anos que eu li esse livro, e eu nunca esqueço da sensação impactante que eu fiquei.
Rainha do Ar e da Escuridão. Essa capa é linda, mas assim, um livro longo, perde ritmo em alguns momentos, achei muito arrastado em alguns momentos, assim, algumas coisas meio nada a ver, mas assim, foi. Essa trilogia, na minha opinião, não é uma das melhores que ela escreveu, não. Da trilogia, o melhor é Senhor das Sombras, na minha opinião. E Cidade dos Ossos eu comprei porque essa capa me dá uma nostalgia, gente, porque essa série da Cassandra foi uma das primeiras séries que eu li quando eu realmente adquiri o hábito da leitura, sabe? Depois de Crepúsculo. Que eu sempre falo que o livro que me fez leitora foi Amanhecer, de Crepúsculo. Eu li totalmente fora da ordem. Li Amanhecer e depois eu voltei lendo os livros na sequência. E depois eu li Cidade dos Ossos. Foi assim, amor à primeira vista. Eu fiquei completamente apaixonada. Então, assim, vai ter sempre um lugar no meu coração. Por isso que eu tenho medo de reler. Eu acho que eu não vou mexer com essa releitura, porque eu comecei e eu não estava aguentando a Claire. Então, vou deixar quieta, melhor deixar quieta. Agora eu vou mostrar para vocês essa parte aqui, esse nicho que tem os livros da Sarah J. Maas, que é ACOTAR, Trono de Vidro, os 2 primeiros volumes de Cidade da Lua Crescente e Quarta Asa, que eu amei ler. Aqui é ACOTAR, Corte de Espinhos e Rosas. Esse primeiro livro é bem ruimzinho, tá, gente? Se eu tivesse piado por eu ter gostado do primeiro livro, eu tinha abandonado a série, porque eu acho o primeiro livro, assim, muito, muito ruim, muito chato. Corte de Névoa e Fúria, um dos melhores da série. Amei. Reli ano passado. Cor de Asas e Ruínas. Amo também. Tá faltando eu terminar a releitura dele, que eu não li. Corte de Chamas Prateadas. Da minha personagem preferida, apesar de eu não gostei muito da forma como a Sarah fechou o arco dela, mas eu acho que ela vai ter mais destaque nos próximos livros. Mas eu acho que faltou ela desenvolver um pouco do passado do Cassian. Eu queria ver mais dele, sabe? E assim, ela me fez desgostar de alguns personagens que eu gostava no início da série. Então, assim, mas fiquei feliz pela minha personagem preferida ter tido um livro. Não só a minha personagem, mas o meu personagem, que é a Nesta e o Cassian. Eu amo os dois, os meus preferidos da série são eles, e eu achava que eles mereciam um livro melhor, mas foi o que tive. Então, aqui, Trono de Vida, minha série favorita da Sarah. Perfeito. Tô querendo fazer uma releitura, mas não tá me sobrando tempo. Quero ver se em algum momento desse ano eu ainda consigo pegar para reler, mas assim, ainda não tenho certeza se vou conseguir, mas se tudo der certo, aqui a Lâmina da Assassina. O final desse livro aqui também me doeu muito o coração, mas se tratando de Sarah J. Maas, a gente já pode esperar o pior, né? Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, quarto livro. Esse livro aqui é muito bom. Império de Tempestades. Ai, o final desse livro aqui me quebrou. E Reino de Cinzas. Olha o tamanho do calhamaço e olha essa capa, gente. Eu sou apaixonada por essas capas brancas. Sou muito feliz de ter conseguido comprar elas antes deles terem lançado aquelas novas capas que eu acho um horror. As capas brancas, para mim, são as mais perfeitas possíveis. Mas, enfim. E aqui, Torre do Alvorecer, que é o livro do Shao, eu falo assim, mas eu não li, gente. Eu saltei o livro dele quando eu li Trono de Vidro, porque eu achava ele um personagem muito insuportável. Então, na minha releitura, eu quero ver se eu corrijo isso aí e leio o livro desse insuportável, né? Quem sabe tem algo de interessante. Aqui, Casa de Terra e Sangue, eu ainda não li, só tenho os 2 primeiros que comprei numa promoção. E Casa de Céu e Sopro, que são 2 calhamaços, gente. Ultimamente não tô muito na vibe, sabe, de ler calhamaço assim.
Aqui, Chama de Ferro. Esse livro foi um rim. Eu paguei R$100, eu acho que ainda tava na promoção quando eu paguei, mas assim, caro, né? Caro, caro, caro. Aqui, Quarta Asa, maravilhoso, eu adorei esse livro, eu paguei língua, porque quando na época eu li ele no ano passado, se eu não me engano, não sei se foi em dezembro ou novembro, por aí, eu falei assim, não vou ler porque tá no hype, eu não gosto de livro hypado, então eu até esperei um pouco, passar um pouco o hype, e li ele mais no final do ano, assim, paguei língua porque eu gostei. Aqui Chama de Ferro em capa comum. Chama de Ferro, a primeira parte dele é chata, viu, gente? Nada acontece, a Violet tá sendo um pé no saco. Só da segunda parte em diante que a coisa começa a ficar frenética e aí começa a melhorar. Tempestade de Ônix. Ai, como eu sofri lendo esse livro. Mas assim, devorei, amei. E eu amei, comecei a gostar, não vou dizer que amei, comecei a gostar de um personagem que eu achava insuportável nos 2 primeiros volumes. Então, assim, uma mudança. Terminou de um jeito, assim, muito impactante. E a autora simplesmente decidiu que ela ia escrever um outro livro e depois lançar. Continuar a escrever esse aqui. Então, só sofrimento, né? Mas, assim, gostei muito dessa trilogia, gente. Realmente uma fantasia daquela farofa que a gente gosta, que eu amo. Só esse aqui Chama de Ferro, que no início, assim, primeira parte eu achei meio chata. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.